Olá a todos, eu sou Silvio do canal Oração e Palavra e vamos para mais um vídeo do canal, vídeo curto hoje. Estava ontem passando pelo Instagram quando eu me deparo com um pedaço de uma pregação do Vitor Azevedo falando a respeito de Deus que não leva em consideração os erros, que não pesa a mão, mas também não leva em consideração as coisas boas, os méritos e os deméritos. É uma expressão muito bonita, é uma ideia muito bonita de um Deus que trata todas as pessoas com uma igualdade plena. Mas é uma visão que ignora alguns pontos básicos da Bíblia. A Bíblia fala de um Deus que ele é extremamente misericordioso, mas ele também é severo. E na Bíblia, no Novo Testamento, fala, fiquem atentos, prestem atenção, tanto na bondade quanto na severidade de Deus. Nós, para ter uma visão tão simplificada de como Deus age, nós acabamos ignorando alguns textos. Nós imaginamos, por exemplo, que o céu vai ser algo totalmente igualitário, quanto várias passagens da Bíblia, de Jesus, tanto de Paulo quanto de Jesus, nos mostram que você tem gradações, que seriam a doutrina dos galardões. Se nós lembrarmos da parábola dos talentos, alguns reinariam sobre 10 cidades, alguns sobre 5 cidades, e um deles acabou perdendo inclusive o talento que tinha, porque não honrou o talento que tinha. A Bíblia fala que alguns brilharão mais do que os outros. Jesus, ao falar com os seus discípulos, Tiago e João, que pediam para sentar uma à esquerda e uma à direita, ele diz que aquele que quiser ser maior será o que mais serve. A lógica do reino nos mostra que existe gradação, que existe hierarquia. Você pode não acreditar nisso, você pode achar um absurdo que exista hierarquia no céu, que existam diferenças no céu. Mas a Bíblia nos mostra que elas existem. A gente confunde diferença com injustiça. Injustiça é uma coisa e um Deus justo jamais permitirá injustiça, apesar de que a misericórdia triunfa da justiça. Então não existe pecado que o sacrifício de Jesus não seja capaz de perdoar. Porém, não é justiça uma igualdade plena. Aquele que mais serve vai, no final dos tempos, ser recompensado por Deus. No texto de Hebreus clássico, a respeito da fé, fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele precisa crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Jesus disse, batei e será aberto, pedi e dar-se-vos-á. Ele fala que há uma necessidade de buscar, que há uma necessidade de pedir. Jesus diz que ninguém que tenha aberto mão de qualquer coisa por ele ficaria sem receber 100 vezes mais nesta terra e ainda mais a vida eterna, o reino vindouro. Além de que Jesus ainda fala que o reino dos céus é tomado por esforço. O grande problema de uma teologia simplista como essa, que trabalha com alguém que realmente não faz conta dos maus ou bons, é que ela ignora grande parte da Bíblia. Ela ignora as cartas de Apocalipse, onde se diz que ao vencedor se dará um certo tipo de prêmio. Aquele que perseverar, aquele que vencer, aquele que buscar, isso tudo está no escopo bíblico. Isso não interfere no processo da salvação, que ela é pela graça, por crer na obra completa de Jesus. Mas não significa que aqueles que buscam a Jesus não serão recompensados. Jesus sabe como recompensar. Não cabe a nós falar como. E é obviamente claro também. Obviamente existem muitos abusos sobre a questão de Deus pesar a mão e nós não podemos ficar emitindo julgamentos se a pessoa está em paz com Deus ou não através das suas circunstâncias. Não cabe a nós ficar estabelecendo quem está bem com Deus, quem não está. Mas agora fale que Deus não pesa a mão para Ananias e Safira, quando Deus os fulminou completamente por mentirem ao Espírito Santo. Fale que Deus não pesa a mão quando Paulo entregou o corpo de um discípulo a Satanás para que a alma seja salva. Fale
que não existe mão pesada de Deus quando Paulo ordena que alguém fique cego, e o próprio Paulo, antes da sua conversão, no momento da sua conversão, ele passa um tempo cego. Fale para o próprio Paulo, que diz que recebeu de Deus um espinho na carne para que não se ensoberbecesse pela grandeza das revelações que havia recebido. Diga. Obviamente que muitas vezes o nosso pensamento simplista não vai entender quando a pessoa está vivendo uma situação como a de Jó. Então nós precisamos ter cuidado e discernimento para não ficar tentando achar culpados em todas as situações. Mas nós precisamos incentivar as pessoas a que elas cresçam no conhecimento de Deus, que elas cresçam, que elas andem de acordo com os mandamentos de Jesus. Jesus estabeleceu os seus princípios, e princípios que devem ser seguidos. Quando nós seguimos os princípios de Jesus, coisas boas acontecem. Algumas coisas ruins, Jesus pode permitir que aconteça, mas a tendência é que coisas boas aconteçam. Você vai ter comunhão, você vai ter plenitude, você muitas vezes vai ser perseguido pelo reino. Isso, em tese, é ruim, mas em Hebreus está falando que vocês permitiram o despojo dos seus bens, sabendo que tem no céu uma recompensa maior. Jesus, inclusive, disse para acumular tesouros no céu, onde a traça não mina e os ladrões não roubam. Então Jesus não está falando que você não pode acumular, inclusive, coisas preciosas no céu. Mas o que Jesus fala é que nós muitas vezes não sabemos como isso acontece. Mas Deus está levando em consideração, sim, e em conta, Ele está colocando lá em conta tudo aquilo que você faz através da fé. E Ele vai tendo paciência, mas Ele vai anotando também todos os erros, até o momento que muitas vezes Ele diz: preciso agir, preciso intervir, porque a Bíblia fala que Ele disciplina a todos os que amam. Ele disciplina. Disciplina para Jesus não é uma forma de destruir as pessoas. Disciplina é uma forma de que elas passem a andar no caminho de Jesus. Quando a gente se afasta da disciplina, quando a gente começa a crer numa teologia em que não existe mais disciplina, o que a gente está promovendo é uma dissolução completa. Paulo foi acusado de promover essa dissolução porque ele enfatizava muito a questão da fé. Mas Tiago ele vai estabelecer que a fé ela é evidenciada pela nossa mudança de vida. Então, basicamente, o nosso relacionamento com Jesus ele é manifestado num relacionamento novo com todas as pessoas, numa forma nova de estarmos agindo no mundo. Essa é a verdade do Evangelho. Um Evangelho onde Deus ele é extremamente bondoso, mas ele é severo e justo nas suas ações. É um Deus que a misericórdia dele triunfou a ponto de que ele morresse na cruz para que nós tivéssemos esperança. Mas o preço pago para que nós fôssemos perdoados foi altíssimo. Ele precisou derramar toda a sua ira sobre o seu filho, que era ele mesmo, para que as pessoas pudessem ser salvas. E Hebreus vai falar: se Deus não poupou aqueles que pecaram no passado, quanto mais aqueles que pisarem aos pés a graça de Deus. Relembra a história de Ananias e Safira. Deus pesou a mão contra Ananias e Safira? Pesou. Por quê? Porque mentiram ao Espírito Santo. Fale para eles que Deus não é severo. Mas Deus perdoa, Deus pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. A doutrina do inferno, ela aparece apenas no Novo Testamento. Então nós precisamos crer na Bíblia toda. O grande problema é que se a gente crê apenas em um pedaço da Bíblia, a nossa teologia fica incompleta e não somos capazes de entender o que Jesus está fazendo no mundo. Tá bom? É isso que eu tinha por hoje, é uma pequena reflexão baseada num vídeo que eu vi. Esse assunto pode e deve ser aprofundado em outros vídeos, mas lembre-se, atentai para a bondade e a severidade de Deus. Deus espera que a gente ande no caminho certo.
e nos dá a capacidade para isso. E quando nós erramos, Ele espera que o nosso coração seja humilde para pedir perdão. Por isso que o coração quebrantado jamais é desprezado por Jesus. Creia nisso. Viva uma vida de quebrantamento. Você não vai acertar sempre, mas sempre que você tem humildade para clamar a Deus por perdão e pedir que Ele te ajude a corrigir os seus caminhos, Ele faz. Tá? Não esqueça de curtir o canal, de compartilhar o vídeo. Eu estou criando também um grupo no Telegram para que a gente possa conversar um pouco mais próximo também. Quem quiser vai poder entrar nesse grupo. Eu vou colocar o link em breve na descrição do vídeo. E aí a gente vai poder conversar também um pouco a respeito daquilo que Deus tem feito e falado no mundo. Tchau a todos.